Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal Zona Cinza. A gente ainda tá começando e se você curtir esse tipo de conteúdo, um like ajuda muito esse canal a crescer. Antes de começar, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes hoje você pegou o celular só pra checar uma coisa rápida e 40 minutos depois ainda estava rolando a tela sem nem lembrar o que foi ver? Se isso já aconteceu com você, não é falta de força de vontade. Isso foi desenhado de propósito para acontecer exatamente assim, e o nome do homem que criou esse mecanismo nem imaginava o tamanho do problema que estava criando. Vamos direto ao ponto. Em 2006, um designer chamado Asa Raskin criou uma função simples, o scroll infinito. Antes disso, sites tinham páginas. Você lia uma página e precisava clicar em próxima para continuar. Esse clique sozinho parece pequeno, mas ele fazia seu cérebro parar por um segundo e perguntar: eu quero mesmo continuar? O scroll infinito eliminou essa pergunta. Não existe mais fim de página. Não existe mais pausa natural. Só mais conteúdo, para sempre, sem esforço nenhum. Anos depois, o próprio Asa Raskin declarou publicamente que se arrependia de ter criado aquilo. Ele disse que milhões de horas da vida das pessoas estavam sendo consumidas por uma decisão de design que ele tomou em poucas semanas de trabalho. Só que o scroll infinito, sozinho, não explica tudo, ele é só a porta de entrada. O que realmente prende seu cérebro é um mecanismo estudado décadas antes da internet existir. Em 1950, um psicólogo chamado B.F. Skinner fez um experimento com pombos. Ele colocou os pombos numa caixa com uma alavanca. Toda vez que apertavam, uma bolinha de comida caía. Isso é previsível. E os pombos apertavam a alavanca só quando estavam com fome. Mas Skinner mudou uma coisa. Em vez de soltar comida toda vez, ele programou a máquina para soltar comida em intervalos aleatórios e imprevisíveis. Às vezes vinha na primeira apertada, às vezes só depois de 20 tentativas. E aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Os pombos passaram a apertar a alavanca compulsivamente, sem parar. Muito mais do que quando a recompensa era garantida. Isso ficou conhecido como reforço de razão variável e é, até hoje, o mecanismo psicológico mais poderoso já descoberto para criar comportamento compulsivo. É exatamente o motivo por trás do vício em caça-níqueis. Você não sabe quando vai ganhar, e é justamente essa incerteza que faz o cérebro liberar dopamina, não o prêmio em si. Agora aplica isso no seu feed de rede social. Toda vez que você rola a tela, seu cérebro não sabe o que vem a seguir. Pode ser um vídeo entediante, pode ser algo hilário, pode ser uma notícia chocante. Você é literalmente o pombo de Skinner, e o dedo no celular é a alavanca. Só que hoje existe uma versão ainda mais sofisticada disso. Plataformas não deixam esse resultado ao acaso, elas usam algoritmos que aprendem em tempo real exatamente qual tipo de conteúdo prende você por mais tempo. Não é sobre te mostrar o que você gosta, é sobre te mostrar o que prende sua atenção, mesmo que isso te deixe pior depois. Ex-funcionários de grandes empresas de tecnologia já vieram a público confirmar isso. Um deles, que ajudou a criar o botão de curtir do Facebook, disse publicamente que esse recurso foi desenhado usando os mesmos princípios psicológicos usados em jogos de azar. E aqui está a parte que conecta tudo isso com o seu dia a dia real. Você já deve ter sentido aquela sensação estranha depois de rolar o feed por muito tempo. Não é satisfação, é mais parecido com um vazio ou uma leve irritação, mesmo sem saber exatamente por quê. Isso tem explicação. A dopamina liberada durante o scroll não vem da recompensa em si, vem da expectativa da próxima recompensa. Isso significa que seu cérebro está sendo estimulado constantemente pela antecipação, não pelo prazer real de consumir o conteúdo. E quando você finalmente para de rolar, sobra só a sensação de expectativa sem satisfação, repetida centenas de vezes seguidas. Isso desgasta o sistema de recompensa do cérebro com o tempo. Estudos recentes de neurociência mostram que o uso excessivo de redes sociais baseadas em scroll está associado a níveis mais baixos de dopamina basal, ou seja, seu cérebro passa a precisar de mais estímulo para sentir a mesma satisfação de antes. É o mesmo padrão neurológico visto em outros tipos de comportamento compulsivo, só que existe uma reviravolta importante nessa história que a maioria dos vídeos sobre esse assunto não conta. Em 2018, documentos internos vazados de grandes empresas de tecnologia mostraram que os
próprios engenheiros que criaram esses sistemas proibiam os próprios filhos de usarem as plataformas antes de determinada idade. Alguns executivos de tecnologia do Vale do Silício mandavam os filhos para escolas que proibiam completamente o uso de telas. Eles conheciam o mecanismo por dentro e escolheram proteger a própria família dele. Isso levou a um movimento de pressão pública e algumas plataformas passaram a lançar recursos de bem-estar digital, lembretes de tempo de uso, notificações de pausa. Só que pesquisadores independentes mostraram que a maioria desses recursos tem baixíssima eficácia real, porque são opcionais, e o próprio design do aplicativo continua otimizado para te manter mais tempo possível. Ou seja, a correção oferecida é simbólica. O sistema de recompensa continua ativo por baixo. Isso não significa que você esteja fraco ou sem disciplina quando não consegue parar de rolar a tela. Significa que você está sendo exposto várias vezes por dia ao mesmo mecanismo que Skinner descobriu nos pombos, só que refinado por décadas de estudo sobre comportamento humano e aplicado em escala global. E aqui está o motivo de esse canal se chamar Zona Cinza, porque a linha entre usar tecnologia e ser usado por ela é muito mais fina do que parece, e a maioria das pessoas nunca teve acesso a essa explicação de forma clara. Não é sobre culpar você por rolar demais o feed, é sobre entender que existe uma engenharia comportamental inteira, testada e validada cientificamente, trabalhando exatamente para isso acontecer. E só o fato de você entender o mecanismo já muda a forma como seu cérebro reage a ele. Pesquisadores chamam isso de efeito da metacognição. Quando você sabe como um truque funciona, ele perde parte do poder sobre você. Não elimina completamente, mas cria uma pausa, um segundo de dúvida, onde antes só existia reação automática. Da próxima vez que você pegar o celular só para checar uma coisa rápida, talvez você lembre dessa história, e talvez esse segundo de dúvida seja suficiente para você decidir de verdade se quer continuar rolando ou não. Se esse vídeo te fez pensar em quanto tempo você perde assim, sem perceber, deixa nos comentários. Eu quero muito saber se isso também acontece com você, e se você curtiu entender o mecanismo por trás disso, se inscreve no canal. Toda semana tem um caso real, um experimento, ou uma explicação sobre comportamento humano que a maioria das pessoas nunca ouviu contada desse jeito. Um like ajuda muito esse canal, que ainda tá começando agora, a alcançar mais gente. E se você quer entender também como esses mesmos princípios são usados em marketing, em vendas e em decisões que você toma todos os dias sem perceber, comenta aqui embaixo que esse pode ser o próximo vídeo. Nos vemos na próxima!